Pessoal, nós vamos falar sobre prestação de contas dos editais de 2021. Todos vocês devem ter recebido ou vão receber as informações básicas da prestação de contas, ok? Essa informação básica que nós vamos explanar agora item por item. Primeiramente, tem que ler o manual de prestação de contas que está disponível no link lá na Fundação Cultural de Curitiba, Lei de Incentivo à Prestação de Contas, ok? Tem vários anexos a serem preenchidos. O principal deles é o anexo 1, que é a relação de pagamentos. Esse anexo 1 vocês têm que preencher conforme o orçamento apresentado ou com a última alteração aprovada. Esse é um modelo do anexo 1 a ser preenchido. Do lado esquerdo está o seu orçamento, o item do orçamento. Depois vem o orçamento, o que você colocou no seu orçamento, certo? Depois o valor, o último valor aprovado. Depois o nome do fornecedor. Depois CPF ou CNPJ, número do recibo, data de emissão e o valor bruto. Depois do lado, como foi feito esse pagamento. Esse valor bruto se refere-se quando tem recibo e ao desconto. Quando há o desconto, exemplo, você vai pagar uma pessoa, um músico, no valor de 15 mil reais. Esse músico vai emitir, não tem nota fiscal, você vai emitir um recibo. Então você vai ter que descontar no mínimo 5% de ISS. E tem outros descontos também se for pessoa jurídica. Então vou falar pessoa física, desconto de 5% de ISS. Então de 15 mil você não vai pagar 15 mil, você vai pagar 15 mil menos o desconto de 5%. Só que aqui você vai lançar o seu valor bruto, valor total do recibo. Continuando com as informações básicas, vamos lá. Item 3, conta digital. Você pode sim colocar uma conta digital, mas a conta que consegue imprimir os extratos da conta corrente, da aplicação financeira, e efetuar pagamentos por meio de cartão de débito, transferência, Pix, TED e DOC. Conta corrente deverá ter movimentação financeira exclusiva durante o projeto cultural. Ou seja, se você tem uma conta que você não usa, certo? Você não tem necessidade de abrir uma conta nova. Você pode colocar essa conta corrente. Desde quando caiu o primeiro valor até o último gasto que você tiver com o projeto, tem que ser exclusiva para o projeto, obviamente. Ok? Então não há necessidade de abrir uma conta nova. Se você tem uma conta que você usa direto, aí sim tem que abrir uma nova conta, porque tem que ser exclusiva para o projeto durante a execução do projeto. Aplicação financeira. Os valores depositados na conta corrente vinculada ao projeto devem ser aplicados em modalidade denominada como investimento de baixo risco, com resgate automático. Você não pode aplicar em bolsa, né? Coisa de risco, mas sim investimento de baixo risco, renda fixa. Todo o valor do rendimento de aplicação financeira pode ser revertido ao projeto, desde que haja uma solicitação por meio de remanejamento orçamentário. Para os valores não aplicados, são calculados os rendimentos da poupança para devolução. Ou seja, o dinheiro caiu na conta corrente, você tem que aplicar o valor. Se não aplicar, será calculado o valor dos rendimentos baseado na poupança e você tem que devolver esse valor. Os extratos bancários devem ser encaminhados junto com a prestação de contas, os extratos da conta corrente da aplicação financeira vinculadas ao projeto, desde a abertura até o encerramento do projeto cultural, sendo que o último deverá apresentar saldo zero. Existindo saldo, devolver ao fundo. A movimentação financeira nos extratos deve ser compatível com os comprovantes de despesas apresentados à PC. As datas dos pagamentos e das notas fiscais recebíveis devem ser próximas.
Remanejamento orçamentário. Qualquer alteração no orçamento do projeto deve ter autorização prévia das comissões. O pedido de remanejamento deverá ser feito com antecedência, formulário no site. 10% do valor do projeto pode ser remanejado sem autorização, exceto para cachês, criação de rubricas, uso de aplicação financeira, valores definidos na legislação, como coordenação, captação, itens que a comissão resolveu cortar. Ok? Então, você não pode gastar um valor alterado sem o consentimento, sem autorização da comissão. Primeiro, solicite, espera a autorização da comissão, aí sim você pode efetuar o pagamento. Pagamentos deverão ser feitos por meio de cheques, transferências ou cartão de débito. Em casos de despesas pequenas, até R$30 em espécie. Fora isso, sempre através de um documento eletrônico, ok? Em espécie, até despesa no valor de R$30. Compras e serviços de valor igual ou superior a 17.600, apresentar 3 orçamentos. Em caso de serviços, também a certidão negativa da prefeitura. Ou seja, você não pode contratar um serviço de valor alto se a empresa está negativa junto com a Prefeitura de Curitiba. Locação. Se consta no seu projeto, no seu orçamento, locação de espaço, sala de ensaio, comando de som, iluminação, entre outros, deverá ser apresentado o contrato de locação correspondente. Não somente a nota fiscal ou o recibo, mas sim um contrato. Nesse contrato deverá constar dias, horários, quais os equipamentos e assim por diante. Contrato simples, assinado pelas duas partes, não há necessidade de reconhecer assinatura. Material permanente, de preferência alugar. Em caso de compra maior que meio salário mínimo, tem que ser devolvida para a fundação, após a conclusão do projeto cultural. Exemplo, você vai comprar uma televisão 50 polegadas para fazer uma exposição. Pode comprar? Pode. Certo? Mas no final você tem que devolver esse material permanente para a Fundação Cultural. Se constar no seu orçamento passagens e hospedagens, deverá constar uma nota na prestação de contas, deverá constar uma nota fiscal, tico ou voucher, contendo o itinerário, data, horário, número do voo, nome do passageiro, hóspede, diários e assim por diante. Não adianta você pegar somente uma nota fiscal de uma empresa qualquer e colocar lá, passagens aéreas. Isso não pode. Nota fiscal. Notas fiscais ou recibos emitidos deverão conter o nome do empreendedor, CNPJ, CPF, ou caso CPF, data de emissão, discriminando os valores unitários ou quantidades, a espécie e o valor total da despesa. No descritivo, deverá constar o nome do projeto cultural. Não serão aceitos documentos com descrição genérica, constando somente no campo despesas, refeições, serviço. Tem que ser que tipo de despesa, qual refeição e que tipo de serviço também. Nota fiscal de cachê. Se o empreendedor é uma pessoa jurídica, você pode, no caso, para contratar uma pessoa física, se essa pessoa não tiver uma nota fiscal, você pode fornecer uma nota fiscal da sua empresa, desde que a função exercida seja correspondente com a da empresa. Okay? Nesse caso, tem que discriminar no corpo da nota fiscal os nomes, as funções, valores individuais e totais. Obviamente, a nota fiscal será aceita se as atividades executadas pelas pessoas físicas forem pertinentes à atividade da empresa. Deverá ser encaminhada a declaração individual assinada pelo prestador de serviço, confirmando sua participação efetiva no projeto ou na respectiva função. Quando não for emitido, recibo RPA. Bem claro, quando for nota fiscal de cachê. Tem que ser acompanhada da declaração individual, ou seja, uma declaração informando que você participou do projeto conforme nota fiscal
constando o nome, a nota fiscal e o número da nota fiscal. Nota fiscal da MEI somente poderão ser emitidas quando o serviço for executado pelo próprio prestador de serviço. Ou seja, se o prestador de serviço for uma MEI, ele pode dar nota fiscal somente para atividade executada por ele, não pode ser por terceiro. Cupom fiscal deve constar o nome do empreendedor do projeto cultural, CNPJ, CPF e ser enviado uma cópia xerográfica, ok? Recibo de pessoa física, modelo anexo ao manual de prestação de contas ou encontrado em papelaria. Preencher todos os campos, inclusive os descontos quando for o caso. ISS, INSS, Imposto de Renda de Pessoa Física. Não serão aceitos outros tipos de recibos. Os recibos RPA deverão ser lançados pelo valor bruto no anexo 1, conforme nós já conversamos. Relação de pagamentos. Anexar na PC as guias de recolhimento do ISS, DAN, INSS, se for o caso GPS, Imposto de Renda, no caso da DARF. Empreendedor pessoa física. Para pagamento à pessoa física, reter somente o ISS. Caso o prestador de serviço possua alvará correlato com a função exercida do projeto, não reter o ISS e anexar a cópia do alvará na PC. O desconto do ISS é de 5% sobre o valor bruto a ser pago. No caso do empreendedor pessoa jurídica, para pagamento de pessoa física, no caso pagamento de pessoa jurídica, tem que ser uma nota fiscal. Para pagamento de pessoa física, tem que ser recibo. Nesse caso, tem que reter o ISS, INSS e o Imposto de Renda de Pessoa Física, quando for o caso. Recolher também os 20% de INSS da parte do empregador, conforme o enquadramento da empresa. Caso o prestador de serviço possua alvará, não reter o ISS e anexar cópia do alvará na PC. Caso a função exercida pelo prestador de serviço seja correlata ao ramo de atividade da empresa empreendedora, a mesma deverá emitir nota fiscal própria, acompanhada da declaração de participação. Para a nota fiscal de outra empresa, deverá haver comprovação do vínculo do prestador de serviço por meio de cópia do contrato social. Comprovante de transferências. Encaminhar anexo ao recibo ou nota fiscal o comprovante de pagamento. PIX, DOC, TED ou cópia de cheque, sempre anexo ao recibo e à nota fiscal. Não pode acontecer contabilização de despesa de multas, juros ou correção monetárias referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. Despesas com tarifas telefônicas não pode, combustível não pode, taxas similares e bebidas alcoólicas. Os comprovantes da realização do projeto, também da contabilidade social, deverão ser anexados na prestação de contas. Prestação de contas em atraso e respondendo ao procedimento de apuração PAI será analisada somente após a conclusão do procedimento. Ou seja, consta no seu contrato a data para a prestação de contas. Ok? No caso do mecenato, existe na certidão de enquadramento a data da prestação de contas. Tem que ser respeitada essa data. Encerrados os procedimentos requeridos no manual, todos os documentos deverão ser numerados sequencialmente, rubricados e encadernados com grampo varilha 2 furos. Não encadernar em aspiral ou colocar em pastas ou em plásticos. Os comprovantes de despesa deverão ser, quando em tamanho inferior, colados individualmente em papel 4, obedecendo a sequência. Então, os documentos que têm que ser encaminhados à prestação de contas. Primeiro, requerimento de encaminhamento e termo de responsabilidade devidamente assinados pelo empreendedor. Relatório de atividades do empreendedor. Anexo 1, relação de pagamentos, onde você vai constar todo o seu orçamento completo e como foi feito essa despesa, como foi feito o pagamento. Anexo 2, relação de pagamentos e encargos sociais, no caso dos impostos. Anexo 3, incentivo e depósito bancário, esse é exclusivo para o pessoal do mecenato.
Anexo 4, comparativo da despesa orçada com a realizada, ou seja, é um resumo do anexo 1, onde vai constar do seu lado esquerdo todo o seu orçamento, do lado direito como foi feito esse pagamento, somente o valor total. Anexo 5, consideração bancária, todo o valor que entrou na sua conta corrente, mais os rendimentos de aplicação financeira. Tem um total, menos o valor total que você gastou com o projeto, menos o total da despesa bancária, ok? Se houver saldo, esse saldo tem que ser devolvido para a conta do fundo. Depois, documentos comprobatórios da despesa, obedecer na sequência dos comprovantes do anexo 1. Então, o primeiro documento, depois de todos os anexos, o primeiro documento que vem é o primeiro documento que consta no anexo 1, a relação dos pagamentos. Primeiro item lá, ok? Depois, por essa sequência. Depois de todos os documentos, sim, extrato bancário e da conta corrente e da aplicação financeira. Depois, alvarás, declarações, contrato de locações, borderôs, orçamentos, recibo da execução do projeto cultural, comprovância da contrapartida social. Depois, material de divulgação, comprovante de depósito ou transferência bancária, caso houver devolução para o saldo, para o fundo, né, do saldo do projeto. Obviamente, ele postar a conta do fundo, aí consta CNPJ, Banco do Brasil, assim por diante. Outros, DAN, GPS, DARV, etc. Mais informações poderão ser obtidas no setor de análise e prestação de contas da Diretoria Administrativa Financeira. Pedro, que vos fala, Rogério e Marli. Na sequência, nós vamos explicar sobre os anexos. Então, agora, vamos falar sobre os anexos a serem encaminhados. Primeiro, o anexo 2 consta formulário de prestação de contas, requerimento da prestação de contas, onde vai constar lá Fundação Cultural, Fundo ou Mecenato. Nesse caso específico do modelo é o Mecenato. Aí nome do empreendedor, o número do processo, o nome do projeto cultural e a correspondência, o ofício encaminhando. O termo de responsabilidade informando que as informações são verdadeiras, assinado pelo empreendedor do projeto. Depois, relatório de atividades, informando como foi realizado o seu projeto, como foi realizada a contrapartida social. Depois, sugestão. Continuando, o anexo 1, onde você vai lançar todo o seu orçamento e como você gastou o valor captado ou repassado pela Fundação Cultural. Continuando, relação de pagamentos de encargos sociais, no caso dos impostos, seria o anexo 2, certo? Órgão arrecadator, seria a prefeitura ou seria no caso da governo federal, seria a DARF, INSS seria o GPS e assim por diante, como você pagou, certo? Depois, dados referentes à certidão de incentivo, seria no caso do mecenato. No caso do fundo, deixar esse anexo em branco. Depois, o comparativo da despesa orçada com a realizada, ou seja, um resumo do seu anexo 1. Descrição do orçamento, o valor previsto no projeto e depois a despesa realizada. Conciliação bancária, os dados do banco. Depois, saldo anterior, se você tiver algum saldo no banco, por exemplo, 10, 15 reais, 20 reais, seria para pagamento de taxa bancária, deixa em cima. Depois os créditos, depósito da fundação ou captação, rendimento de aplicação dá um total. Débitos, total do anexo 1, aquele que você gastou no anexo 1. Depois, taxas bancárias e dá um total. No caso de pendência, seria o seguinte: se você deu um cheque e o cheque não for compensado ainda e você quiser prestar contas, você pode prestar contas. Nesse caso, pendência, você vai colocar número de cheque tal, tal e tal. Ok? No caso, houver saldo, esse saldo tem que ser devolvido para a fundação.
Finalizando, quando você, ou pessoa física, quando for descontar, ou pessoa jurídica, quando for descontar do prestador de serviço, o caso do ISS, que seria 5%, esse valor fica retido na conta. Todos os recibos emitidos no mês que houver desconto de ISS, você tem que descontar, tem que fazer o pagamento sempre no dia 20 do mês subsequente. Então você tem que entrar no site da prefeitura, fazer um cadastro, entrar no site onde consta lá ISS Curitiba, pedir uma DAN avulsa, e na DAN avulsa você vai preencher os dados, o valor total dos recibos, a alíquota de 5%, mês de referência, ok? E efetuar o pagamento. Existe um campo existe um campo onde você pode colocar, no caso das observações, de quem foi descontado esses valores, ok? Então, para finalizar, existe o nosso telefone aqui da lei, o 32375561, os nossos e-mails, Pedro, Rogério e Mali. Dúvidas? Liguem, perguntem, passe e-mail, certo? Porque qualquer irregularidade, fez alguma coisa errada, a prestação de contas pode ser reprovada, ok? E em alguns casos ainda até devolver valor, porque você não seguiu as orientações do Manual de Prestação de Contas. Estamos à disposição para esclarecimentos. Até mais.